Nome do Senhor Jesus. Hoje quem vai ministrar sou eu. Quem vai orar é a irmã Valéria. Mas antes de começar aqui a ministrar, eu sempre faço uma ressalva aqui, né? Que quando é eu, às vezes entra uma pessoa, e aí eu acabo me distraindo um pouco. Mas vamos lá. Eu quero ler aqui um versículo em Provérbios 3:13, que fala assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Tem dois ditados no mundo que eu acho que refletem bem essa palavra. Uma é: prefiro ter paz a ter razão, né? Eu acho que isso mostra um pouco do que deve ser o cristianismo, né? E a outra é que um rapaz chegou para um sábio chinês e falou para ele: Como que o senhor fica sempre tranquilo, nunca briga com ninguém? Aí ele falou: É que eu nunca discordo dos idiotas. Aí ele falou assim: eu não concordo. Ele falou: Tá bom, eu concordo com você. Então, quando a gente encontra esse equilíbrio de não revidar, de não impor a força, acho que o cristianismo ele aparece em nós. Eu quero ler aqui, começar a ler no Gálatas 6, do 7 ao 9, que fala assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Amém? Deus amado e misericordioso, eu te peço que nesse momento, Senhor, não seja mais eu aqui a falar, mas seja o Senhor. Eu te peço, Senhor, toma os meus lábios, Senhor. Toma, Senhor, a minha vida neste momento e fale comigo e fale com a igreja o que tu queres passar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É, existem alguns processos na vida, eu acho que os irmãos concordam comigo, e que a gente vê apenas uma parte, a gente não consegue ver o todo. Mas isso não nos impede de agirmos olhando para o futuro, da esperança, né, que a semente que você lança dê frutos. Eu tive um caso comigo quando eu comecei a lecionar em 91, né? E eu acho que talvez a Bruna, a Letícia e a Euziele ou tenham ouvido falar ou já tenham passado por isso. Quando eu me mudei para cá em 82, eu era extremamente inocente, fui muito na conversa das companhias e repeti a quinta série, a antiga quinta série, né? E foi motivo de chacota lá nos prédios em volta, né? Meu pai ficou um ano sem falar comigo, foi um negócio muito chato, né? Mas aí eu fui repetir a quinta série, inclusive a professora de português no ano seguinte falou: Luciano, você passou de ano? Falei: não, né, professora? Ela falou: sim, você passou como é que era? De 82 para 83, né? Aí eu dei aquela risadinha amarela. Mas aí eu fui, refiz, né? Fui passando os anos, entrei na faculdade, né? Naquela época não era tipificado como bullying, né? Mas aquilo era, né? Aí eu entrei na faculdade, estava lá deitado em casa, aí uma menina do prédio falou que o professor de história ia fazer uma operação de catarata. Aí ele pegou, aí eu peguei e fui lá na escola, né? Chega lá eu e um amigo meu, ele de bermuda, jaqueta de couro, brinco na orelha, cabelo comprido, eu de bermuda também, se eu não me engano, eu estava usando brinco na época, né? Tênis, bermuda, né? Aí o professor João de matemática olhou para mim e falou: Luciano, tudo bem? Aí eu falei para ele: não, tudo, professor. Aí ele me deu uma medida de cima e embaixo, né? Viu o jeito que eu estava vestido. Aí ele soltou a seguinte frase: veio se matricular no supletivo? Eu falei: não, professor, eu vim ver a vaga de professor de história. Aí eu olhava para ele e sentia que ele estava tendo uma taquicardia na hora, né? Ele falou: mas aonde? Eu falei: na PUC. Aí pronto. Aí que ele quase caiu.
Ele falou, mas como que você conseguiu passar? Eu falei, história não é difícil de entrar. Você engenharia, medicina, ok. História não é tão difícil. Aí conversando um pouco, eu fui embora. Na semana seguinte, me chamaram. Aí, quando eu entrei na sala dos professores, estavam todos os professores que dão aula para mim, menos o de educação física, e eles se levantaram e começaram a bater palma. Assim, com orgulho, né? Porque eles viram que uma semente que eles lançaram floresceu, né? Mas agora eu quero ir para um lado espiritual, aqui em Lucas 15:7, que fala assim: Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Esse capítulo 15 de Lucas fala sobre três parábolas, né? Que eu creio que é um espelho do que acontece na igreja atualmente, tá? E como as nossas sementes, elas podem render frutos, mas que não necessariamente seremos nós a colher. Tem um ditado árabe que fala assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Né? Conta-se que um senhor plantava tâmaras no deserto quando o jovem o abordou e falou assim: mas por que o senhor perde tempo plantando que não vai colher? Aí o senhor virou e respondeu: se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Ou seja, não importa se você vai colher, o que importa é o que você vai deixar. Porque na época, né, as tâmaras elas levavam de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Hoje em dia, né, ah, esse tempo foi reduzido para mais ou menos 10 anos, mas eu ainda acho que como que a pessoa sobrevive até, né, a primeira colheita. Né? Mas voltando às parábolas. A primeira parábola de Lucas 15 fala da ovelha, em alusão aos irmãos que por algum motivo se afastaram, né? E nós conseguimos achá-los e recolocá-los de volta no trilho. Né? A segunda fala da peça de prata, que se perdeu dentro da própria casa. Às vezes eu e você, nós não estamos nos sentindo bem por algum motivo, e aí os cultos e as lives, elas deixaram de ser uma opção. Né? Elas deixaram de ser um local de adoração para ser um compromisso social. E eu falo sem medo de errar, né? E sem pedir permissão aos líderes, né? O pastor, o diácono, o presbítero. Eu posso falar para os irmãos que eles estão aí de braços abertos aí para quem precisar de uma mão estendida. Né? Às vezes a pessoa ela não se sente confortável, né, em conversar na igreja. Então manda um direct para alguém, conversa. Sempre existe, né, dentro de um grupo maior, pequenos grupos, né, que acabam tendo uma certa afinidade. Né? Então manda um direct, conversa. O que não pode, né, acontecer às vezes a pessoa por uma falta de conversa, por uma falta de conselho, ela resolve ir embora. Será que ela fez de tudo para poder ficar? Né? Será que ela expôs todos os problemas? Né? Será que ela deu uma chance para nós, enquanto igreja, tentarmos resolver o problema? Né? E a terceira é a do filho pródigo, né? Que com certeza é a mais famosa de todas. Né? E aí, graças a Deus, eu tenho percebido que muitos pregadores, eles não têm tido como foco o filho pródigo, mas têm tido foco no irmão. Porque dá uma outra visão, né? E essa visão, ela é um alerta para nós, né? Porque nós somos, às vezes, esse filho pródigo, né? Às vezes, inconscientemente, a pessoa fica um tempo fora, quando volta, ela volta com gás, e aí a liderança está precisando, ela tem uma, uma unção para algum item, e ela é usada naquilo, às vezes aquele irmão está lá parado, fala, poxa, mas ninguém me chama. O irmão se ofereceu, o irmão falou, olha, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo, entendeu?
E aí pode ser que sim, nós tenhamos, em vez de uma pessoa, duas fazendo a mesma coisa, e até divide o trabalho, entendeu? Então, mesmo dentro, né, mesmo dentro da igreja, às vezes nós estamos fora, né? É, quando a gente passa, né, de, de adorador para visitante, tem uma diferença muito grande, né? Às vezes nós estamos desesperados, nós estamos chorando, pedindo para Deus falar conosco, aí Deus fala, mas tem hora que você entra e sai como se nada tivesse acontecido. Se o irmão ou a irmã chegou nesse ponto, eu peço encarecidamente, em nome de Jesus, que nos procure para nós conversarmos. Deus vai dar a direção, né? Em Mateus 20, do 1 ao 16, eu vejo como Jesus ele vê a nossa caminhada, né? Aí ele fala assim, a partir do versículo 1: porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado os demais trabalhadores, 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. E ele, saindo outra vez, a hora sexta e a nona, fez a mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 1 décima, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Eles disseram: porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores, paga-lhe o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E vindo que foram cerca da hora 1 décima, receberam cada um 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haveriam de receber mais, mas no mesmo modo receberam cada um 1 denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalham somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Tu não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te pelo caminho. Eu quero dar a esse último como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. A gente não pode cobrar, por exemplo, né? Ou o irmão Jacinto, ele não pode se cobrar de ter a mesma vida eclesiástica que o pastor. Mas sim, quando ele aceita Jesus, ele já está salvo. O pastor Alfeu, não sei se ele passou por isso, mas quantas pessoas no leito de morte, o pai do pastor Walter, se eu não me engano, aceitou Jesus no leito de morte, entendeu? E graças a Deus, o ladrão da cruz, que reconheceu que Jesus, quem ele era, Jesus falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. E ele não foi batizado, e ele não participou de culto, e ele não participou de cruzadas evangelísticas, não fez discussão com ninguém. Ele estava lá. Ele aproveitou a oportunidade, né? Normalmente, quando nós chegamos aos lugares, nós chegamos quietos, né? A gente olha como que a coisa funciona, o tempo, né? Conforme vai dando o tempo, a gente vai se soltando, mas Deus tem pressa conosco. Deus pede para que nós sejamos ousados. Não, não importa se você vai ver o resultado, mas tenha fé que o resultado vai acontecer, né? E aí, para encerrar,
reflexão em Coríntios 3, do 6 ao 9, fala assim: eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim, então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que a planta, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu entendo essa passagem como um conforto, né? Quando uma pessoa chega na nossa comunidade, eu tenho visto que algumas pessoas elas têm chegado quebrantadas, né? Às vezes elas se sentem a mosca do cocô do cavalo do bandido. E ela é tratada, ela é cuidada, ela é regada, ela cresce. Mas às vezes chega um momento que ela tem que se separar, né? Eu me lembro, acho que tem mais ou menos uns 2 meses, né, que morreu aquele rapaz lá no litoral, né, que a família toda se converteu e que o presbítero orou, né, por aquela família e conseguiu uma mudança. Né? Eu imagino o pastor Alfeu com quase 50 anos de batismo e, sei lá, uns 40 anos de pastor, quantas pessoas ele preparou, quantas pessoas ele aconselhou e ele nunca mais viu, né? E aí eu também faço um exemplo. Quantas conversas despretensiosas a irmã Iraci teve com alguém e hoje essa pessoa deve ser uma serva ou um servo de Deus, né? E é isso, irmãos. Nós temos a oportunidade, falando de Jesus, não temos a possibilidade que as nossas atitudes falem por nós. Porque eu tenho certeza que se abrir os microfones, todos aqui vão ter pelo menos um testemunho de que, de que foi procurado por ser servo ou por ser serva de Deus, pela postura. A não ser que seja o inimigo agindo dentro dessa pessoa, mas se a pessoa quer só uma resolução, nós já fomos procurados. Eu já fui procurado, mesmo quando eu estava desviado da igreja. A pessoa virava para mim e falava: Luciano, eu preciso conversar com uma pessoa de Deus. Aí eu olhava para um lado, para o outro e falava assim: eu? Preciso conversar com alguém de Deus. Você pode até sair, né, do ministério do cristianismo, mas se Deus te mudou verdadeiramente, o brilho não sai de você. Né? Que foi aquela história que o pastor falou lá do domingo, no pastor que foi lá para rave, lá para festa. Entendeu? Aonde você está, você pode ser usado. Irmãos, era essa palavra que eu queria passar para os irmãos. Peço que os irmãos não desistam de falar, não desistam de agir conforme Deus nos manda. Amém? Irmã Valéria?